O programa Espírita Conflitos Existenciais, cuidando da alma, a raiva e os mecanismos da autodestruição, apresentado por Norma Alves e Ilenói Costa, aqui na Web Rádio Estação da Luz Natal. É o programa que vamos reproduzir na sequência aqui na nossa página Estação da Luz Espírita, que não tem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina. Vamos ao programa? Bom dia, querido Lenói. Bom dia. Bom dia mesmo. Desculpe a emoção, viu? Eu tô chorando. Bom dia, querido Lenói. Bom dia. Bom dia mesmo. Desculpe a emoção, viu? Eu tô chorando. Bom dia a todos que estão aqui conosco, né, nesse momento. Mais uma edição do nosso programa, aqui, Cuidando da Alma, né? Nesse programa em que a gente procura trabalhar os conflitos existenciais, temos como base, né? A gente tem como base, a gente recorre também a outros livros, né? Principalmente o Evangelho e a obra de Kardec, mas a gente toma como base esse livro Conflitos Existenciais, né? Da Joana de Ângeles, né? Joana de Ângeles, Conflitos Existenciais. Nós sabemos que Joana de Ângeles é uma grande estudiosa, né? Grande estudiosa das questões da psique humana, e ela teve o privilégio de estar encarnada quando Jesus aqui esteve, né, na condição humana, ela que foi a nossa querida Joana de Cusa, né? Por isso ela tem todo esse conhecimento profundo do Evangelho, e traz essa questão do psiquismo humano, fazendo essa linkagem com o Evangelho de Jesus. Então, nosso programa Cuidando da Alma, né, já diz, cuidando da alma, né? Nesse momento tão conflitante que o planeta passa, com tantas dores, tantos desafios, e que tem tocado profundamente o ser humano, e ao mesmo tempo, claro que essas dores, desafios sempre existiram, mas só que agora com uma outra consciência. Agora é o momento da gente ouvir o chamado do Cristo, né? Para que a gente aprenda com as experiências, né? E a gente agradece, assim como a querida Lenói se emocionou, né? Está emocionada, realmente assim, tem motivos para isso, é uma celebração. A gente agradece ao querido Tavares pela oportunidade da gente estar aqui nessa rádio Web Fraternidade, essa que transmite, né, essa programação, tendo como sede no Rio Grande do Norte, né, em Natal, mas que transmite para o Brasil e para o mundo, como vocês viram, né, para o Brasil, para o mundo, né?
E hoje a gente está aqui com essa pessoa queridíssima, trabalhadora, guerreira, a serviço da luz, né? Que lidera, coordena um trabalho, né? Preside um trabalho na cidade de Itabaiana, aqui em Sergipe. Eu sempre me atrapalho com o nome, né, do querido Garcia Moreno, eu prefiro que você fale o nome da instituição que você preside, Ilenoy. Diga aí para a gente. Bom dia, mas bom dia mesmo. Realmente, Lar Abrigo Espírita, Dr. Pedro Garcia Moreno Filho. Eu costumo dizer com alegria, mas eu estou chorando, mas é que me deu uma emoção tão grande quando foi colocada essa vinheta aí, que eu vi aquelas criaturas. Eu não sei, eu me senti tão... Eu só posso ser grata a Deus por estar aqui com você, esses irmãos aí do Rio Grande do Norte, com as pessoas desse mundo. A culpada é você, que me convidou para um instante como esse. Você não tem noção do quanto foi importante para mim, o quanto tem sido importante para mim. Eu não sei dizer o que eu estou sentindo. A Ilenoy, ela faz, além de presidir essa instituição, né, o Lar Abrigo Espiritual Dr. Garcia Moreno, ela faz parte, é voluntária da APAI, coordena movimento no sentido de expandir o trabalho da APAI aqui no Brasil, né, faz campanhas. Isso. Ela participa de programas como Oração pelo Suicida, Meditando com Cristo, Resgata no Sentido da Vida. Então, é uma pessoa assim, bastante atuante, né, palestrante espírita, e tem esse trabalho maravilhoso. E hoje ela vem dar sua contribuição aqui conosco para a gente poder refletir sobre uma questão tão séria que faz parte. Como Jesus disse, atira a primeira pedra, aquele, né, que estiver sem pecado. A gente vai dizer assim, atira a primeira pedra aquele que em algum momento na vida não se deixou sair do ar, né, pelo impulso, pela raiva, em algum momento ou em alguns momentos, né? A raiva é essa emoção primitiva, inata em todo ser humano, né, que remete a gente ao nosso primeiro andar da casa mental, né, lá nos instintos mais primitivos, que traz relembra as nossas passagens pelas nossas condições reptilianas, né, e que é para ser administrada, para ser domada, para essa energia ser direcionada de uma forma construtiva, mas que a gente costuma agir pela impulsividade e causa seríssimas destruições, né? Como está aqui no capítulo 3, no Ilenoy, do livro Conflitos Existenciais, tem um capítulo, esse é tão sério, que a Joana dedica a sua raiva, né? Ela fala, intitula-se Raiva e Primarismo. Ela coloca assim, o título é Raiva, e depois ela coloca assim 3 subitens: raiva e primarismo, raiva e transtorno emocional, mas também ela depois vai trazer as dicas, as terapias para a gente tratar a raiva, né? Então, ela começa dizendo, né, que a raiva é um sentimento que se exterioriza toda vez que o ego sente-se ferido, liberando esse abominável adversário que destrói a paz do indivíduo. Instala-se inesperadamente em face de qualquer conflito expresso ou oculto, desferindo golpes violentos de injúria e de agressividade, né? O que é que você acha disso, Ilenoy? Nossa. Difícil vai ser falar sobre a raiva num momento desse, não é? Mas você lendo, você fazendo a leitura, nesse momento emotivo que eu estou sentindo, né? Em que me distancio da raiva. Você veja a distância entre a emoção raiva, né, que é primária, o primarismo, e a emoção que traz o sentimento, essa conexão com o divino. Veja que diferença. Mas é muito bem colocado, porque eu mesma, enquanto você estava fazendo a leitura, eu já me vi em momentos assim, em que nem eu acreditei depois que tinha sido eu a fazer uma coisa daquela. Veja o que é que a gente é capaz de fazer num momento de raiva.
E você colocou ali falando do reptiliano, e eu vi, assim, na minha tela mental, e revivi momentos em que pessoas estavam se comportando dessa maneira. E nesse momento atual, a gente percebe que as pessoas estão dando muita vazão à raiva. E estão esquecendo que já se encontram num outro patamar e que já deveriam ter superado esse momento. É claro que é um trabalho de todos os dias, não é? É um trabalho rotineiro, é um trabalho contínuo, porque nós ainda trazemos esses traços em nós. Mas é preciso lembrar que estamos num processo de transição. Então, isso, esses traços, né? Esses traços que ela diz assim, inerentes a todos os animais no ser humano, porque portador de vontade e discernimento, é responsável por transtornos que conseguem obscurecer-lhe a razão e perturbar-lhe o equilíbrio, produzindo danos emocionais de pequeno ou grande alcance. E irreversíveis, às vezes, né? Pois é, irreversíveis. A depender da extensão e da profundidade do que se reveste. Então, quantas destruições, quantas vidas são mudadas porque a gente se deixa levar por um impulso, por um momento de raiva. E ou ceifadas, né? Ceifadas, né? Às vezes a gente vê assim, por exemplo, em instituições públicas, uma hipótese, ou mesmo privadas, alguém que tem o poder da caneta e diz assim, tá, é só eu dar uma canetada. Já ouviu isso? Muitas vezes, inclusive na minha frente. Pessoas dizendo, na minha frente, dizendo assim, eu ali sentada, encolhendo no sofá, enquanto aguardava e escutando esse comportamento. E a pessoa dizia bem assim, olhava para mim como a me desafiar por conta da fé que eu levo, a pessoa dizia bem assim, eu sou Deus, eu posso fazer muito. E eu olhei com muita tranquilidade, porque a raiva era dele, não minha, eu estava equilibrada. Então eu disse assim, você não é Deus. Você é Deus na medida de que você utiliza o seu poder para fazer o melhor para as criaturas. Não dessa forma você é Deus. Pois é. Então, diz Joana, quando existe a primazia, né? Quando existe a primazia dos instintos agressivos na contextura do ser, diante de qualquer ocorrência desagradável, real ou imaginária, reboca-se na situação danosa, em agitação inconsciente e inconsequente, cujos resultados são sempre lamentáveis quando não são funestos. Então, veja, né? Muitas vezes a gente age na impulsividade sem ter a consciência das consequências inevitáveis daquele ato. Né? Verdade. Age pelo ego ferido, como ela coloca. Poxa, tirou a palavra da minha boca. É a briga do ego. Não, porque eu ia falar, você falou exatamente a mesma coisa, né? Que é a briga do ego, o ego ferido, o ego machucado. Eu sou, eu posso, eu faço, não é? Eu tenho poder, eu tenho controle, né? As pessoas costumam Quem manda sou eu. Assim. Quem manda sou eu. Quem manda sou eu. Aqui mando eu. É uma frase comum, né? É verdade. Há indivíduos especialmente dotados da facilidade de enraivecer-se, que alternam essa emoção com a psicastenia, palavra cunhada por Jung como uma fraqueza psíquica responsável por um estado de astenia psíquica constitucional, com forte tendência para a depressão, o medo, a incapacidade de suportar desafios e dificuldades mentais. Então, ela fala aqui dessas pessoas que alternam, né? Uma hora estão... Você explica, né, fofa, isso aí? Porque isso aí é bem complexo. Explica, psiquiatra. Uma hora estão sem energia nenhuma, para baixo, mas também quando a energia chega a energia do instinto, da agressividade.
né? E aí é interessante, porque no livro Homem Integral, um outro livro da Joana de Ângeles, ela vai lembrar que muitas vezes as nossas depressões são raivas e ódios guardados, que a gente não consegue externar as emoções com equilíbrio, a gente contém, não agride o outro, não explode, mas implode. E entra no processo de autodestruição. O que você acha disso, Lenói? E isso seria, não é, traria como consequência um câncer também, não é? Porque se a pessoa guarda, se a pessoa acumula, se a pessoa não consegue, fica acumulando esse sentimento, esse veneno que se torna letal, seria uma das causas do câncer também? Câncer de mama, sei lá. Estou perguntando Aí a nossa querida mestre. Você nos lembrou André Luiz no livro Conduta Espírita, certo? No livro Conduta Espírita, André Luiz vai comentar, né, sobre o quanto sentimentos como a raiva, a mágoa, essas emoções destrutivas, elas ficam como uma energia psíquica de baixo teor vibratório acumuladas em qualquer parte do nosso corpo. Aí, por exemplo, por que qualquer parte? Porque, embora a gente tenha como consenso que a área que mais guarda as emoções, que expressa as emoções, é a área cardiovascular, que realmente é o coração, esse órgão, né, ligado às nossas emoções, mas essas emoções, elas podem ser depositadas em qualquer parte do nosso corpo, de acordo com o simbolismo da nossa experiência. Parece complicado, mas eu vou detalhar. Imagine que você viveu uma situação na vida onde alguém simbolicamente lhe puxou o tapete. Você estava ansiosa, na expectativa de conseguir algo. Veio alguém por trás, acontece isso muito nos ambientes, instituições, ambiente de trabalho, não é isso? E alguém arquitetou, armou, né, para tirar aquela chance sua que você esperava tanto. Isso a gente costuma chamar no dia a dia, no cotidiano, de alguém puxou meu tapete, não é isso? Puxada de tapete. Se você está no tapete, em cima do tapete, e alguém puxa o tapete sem você esperar, o que acontece? Cai. Você cai, né? Qual é o órgão que simboliza você estar em pé? Qual a parte do seu corpo? As pernas e os pés. Então, quando alguém me puxa o tapete, simbolicamente, tira o chão. A parte que perdeu o equilíbrio para que eu caísse foi os pés. Os pés. Deu uma rasteira nos meus pés, não é isso? Então, a energia psíquica não resolvida, não elaborada, se eu não sou uma pessoa, digamos, como você estava lá, esperando, e ouvi o sujeito equivocado dizer, eu tudo posso, eu sou mais do que Deus, eu tudo posso, né? Você ali não entrou na raiva, você teve compaixão, piedade daquele ser que está numa infância espiritual, porque a criança muitas vezes brinca de Deus, né? A criança sobe na cadeira e diz, eu sou Deus e tal, não sei, né? Tal. No adulto, isso não é ser criança, isso é ser imatura, né? Então, o que acontece? Você não sentiu raiva, você teve compaixão. Entrou na vibração da amorosidade. Mas, digamos que num outro momento, algo que era destinado a você, alguém puxa o tapete e você cai. Naquele momento, você, mas, meu Deus, eu lutei tanto para conseguir isso. Quando estava chegando, minha vida sempre dura, difícil, pá, e você sente uma raiva. Mas você é espírita, kardecista, e não pode, naquele momento, explodir, não pode rodar baiana, porque para os outros vai ficar feio. Norma e Lenói, com aquela atitude espírita,
Aí o que é que você faz? Engole a raiva. Contém a raiva. Mas naquele momento você não teve a compaixão. Você não, quando se levantou, meu Deus, aconteceu isso comigo, tudo bem, eu vou ficar mais vigilante, eu vou olhar, ou vou orar, vou ter cuidado, para que isso não aconteça outra vez. Não, eu fiquei ali contida. Ele me paga. Ele me paga. Deus é Pai. Reencarnação existe. E fica ali guardando, né? E as energias ali, ó, se configurando. As lavas mentais, os embriões psíquicos, como cita André Luiz, vão ali se depositando, vão criando. Todos meus pensamentos vão se transformando nisso. E vão se alojando, vão escolher, pela questão simbólica, de se alojar inicialmente na parte que foi afetada diretamente. Vão ficar claro no meu coração. Eu posso ter uma dor de cabeça, a raiva também dá dor de cabeça. Mas também pode se alojar nos meus pés. E vai criando um nódulozinho ali, porque aquela energia daqueles embriões psíquicos, daquelas larvas mentais destruidoras, vão ficar ali no cantinho, minando a energia, sabe? Sugando a minha energia vital. E vão se enovelando, como cita André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, no capítulo Predisposições Mórbidas, que o sentimento de um remorso, de uma culpa, qualquer outro sentimento de baixa frequência, eles vão se enovelando e criando esses quistos que ficam como sugadouros de energia. E ali, para eles serem nutridos, alimentados, como é que uma célula cancerígena se nutre? Dos nossos nutrientes, não é isso? Ela vai ali, ela vai sugando, e a gente vai perdendo força, né? O organismo vai perdendo força. É a mesma coisa. Então, a raiva pode ter todo esse caminho, está lá no livro Conduta Espírita, de André Luiz, mostrando como que a gente pode, a partir de uma raiva, a partir de um ressentimento pode vir de uma raiva guardada, não elaborada, então eu guardo aquilo, e aquilo depois fica na mágoa, no ressentimento, remoendo, né? Eles são muito interconectados, são sentimentos que se nutrem entre si, são parceiros, né? E aí, depois se configura numa doença que pode ser um câncer, que pode ser um infarto do miocárdio, que pode ser uma artrite, uma artrose, pode ser uma doença autoimune, pode se manifestar de várias formas e pode aparecer nessa vida ou em outras vidas. E aí, um dos mecanismos interessantes, Joana de Ângeles, é danada. Olha o que ela diz aqui. A raiva produz uma elevada descarga de adrenalina e cortisol no sistema circulatório, alcançando o sistema nervoso central, que se agita, produzindo ansiedade e mantendo o sangue na parte superior do corpo, no que resultam diversos prejuízos para a organização física, emocional e psíquica. Além de deslocar, porque, tipo assim, nós sabemos que o nosso cérebro, normalmente, por si só, ele consome 30% das nossas calorias. Imagine em situações que ele vai consumir mais, já não vai ser 30%. Então, ela vai deslocar, além dos 30%, mais nutrientes para sustentar esse sentimento que desloca o nosso sangue, como ela colocou aqui, para a parte superior do corpo. Mantém, por isso que muitas vezes a gente fica como vermelho de raiva. Não é isso? Que sobe. O rosto todo fica vermelho, o sangue sobe.
A cabeça dói, os olhos ficam vermelhos. Já viu alguém com os olhos vermelhos de raiva? Né? Gente, vocês não estão entendendo. Ela fez uma leitura sem nem saber de nada. Me desculpe lhe interromper, mas é impressionante o que ela colocou aí, gente. Pelo amor de Deus, você estava comigo nesse dia? Que aconteceu tudo isso? O que foi isso que você colocou aí? Ela fez uma leitura, ela está me consultando, ela está me lendo, ela está me consultando, ela está me cuidando nesse momento em rede nacional. Ela está vendo uma situação que foi vivenciada por mim, depois dessa situação em que eu fui com amorosidade e na verdade, eu recebi de lá para cá mais raiva ainda, porque eu interferi numa situação e a pessoa fez coisas comigo depois e disse assim, e ela não reage, foi com mais raiva de mim, porque eu não tive essa raiva que deveria ter para que a pessoa pudesse agir comigo da forma que queria agir. Mas a doutora Norma colocou aí que não reagir assim, porque represento Jesus, e digo todos os dias, e uma doutrina espírita, e todo esse trabalho, mas, doutora Norma, de alguma forma, aquele sentimento ficou aqui, ficou guardado, e teve realmente essa reação. Eu estou impressionada com o que você colocou, porque eu fui me identificando passo a passo e ver e perceber, e que era a sua resposta nesse momento, que a raiva também pode agir em nós silenciosamente. Mesmo que nós achemos que não sentimos raiva naquele momento, mas aquele impacto, de alguma forma, impactou em nós, em nosso sentimento, em nossos sonhos, e foi agindo ali dessa forma sorrateira. Isso é verdadeiro? Isso que eu estou colocando? Exatamente. É a raiva introjetada. Eu posso exteriorizar a raiva e sair destruindo o exterior, certo? Eu posso, em nome de uma máscara social, ou talvez porque eu fui uma pessoa muito reprimida na infância, digamos que eu ouvi muito, se entupa, engula o choro. Quantas crianças da nossa geração não ouviram isso? Sim. Se chorar mais, apanha. Lembra dessas histórias? Sim. Da nossa geração? Sim. Então, o que acontece? Então, muitas vezes, aprendemos a engolir, a não expressar. E até para sermos bonzinhos socialmente, até para nós agradarmos socialmente, então a gente se condicionou a conter as emoções. As emoções não vivenciadas à luz do Evangelho, que foi que o nosso querido Mestre Jesus nos recomendou, bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os pacíficos, não foi isso? Foi. Bem-aventurados os pacificadores. Sim. Uhum. Mas isso não da boca para fora. Uhum. Né? Porque muitas vezes a gente, em nome, como você bem citou, em nome de manter uma postura socialmente aceita, agradável, a gente contém até para não ser punido, né? Até para não receber represália. Sim. Mas, na nossa condição espiritual, a gente não tem maturidade ainda para agir como Cristo recomendou. Bem-aventurados aqueles que são mansos. E a mansidão implica a gente reconhecer a pequenez do outro no momento desse, ter compaixão e saber que em outro momento pode ser a gente que esteja agindo tão pequeno quanto ele, né? Ou mais, né? Sim. Não a gente também ficar exposto, sem defesa, deixando que o outro pisoteie a gente, não é isso? Porque Jesus também disse,
Sede mansos como os pombos, mas tem a perspicácia da serpente. Uma serpente. Não é também para a gente só deixar o outro pisotear, não. Exatamente. Até Jesus não deixava ninguém pisotear nele. Jesus era altivo. Sim. Jesus exercia a autoridade moral, né? Ele não baixava a cabeça para que o outro fizesse com ele o que quisesse. Não é isso? Uhum. Quando ele fisicamente, como ele, por exemplo, na hora que queriam apedrejar a mulher adúltera, ali ele baixou a cabeça para escrever na areia os pecados de cada um. Baixou a cabeça sem perder a altura. Quando ele baixava fisicamente, ele não perdia a altura moral. A gente, muitas vezes, age de forma corporalmente altiva, né? Empina o nariz, como se diz, olha para o outro se achando o máximo, mas dentro, no fundo, a gente está muito pequeno, moralmente falando. É isso? É sim. Que fantástico. Fabulosa a sua explicação. Nossa Senhora. Mas mais fabulosa é Joana dizendo, sim, repetindo-se com frequência a raiva, produz o endurecimento das artérias e predispõe a vários distúrbios orgânicos. Ou seja, raiva mata. A cardiologia já sabe disso. Quando eu fiz o meu mestrado, que foi pesquisando a associação entre depressão e infarto agudo do miocárdio, nós constatamos na nossa amostra e encontramos várias pesquisas nacionais e internacionais corroborando os resultados, provando que, na maioria das vezes, antes de um episódio de infarto agudo do miocárdio, a pessoa teve um trauma emocional que lhe causou um ataque de raiva. A cardiologia hoje já sabe disso. É tanto que depois dessas e outras descobertas, nas diretrizes da Associação Brasileira e Internacional de Cardiologia, ele já tem um departamento onde coloca a importância da gente exercitar a espiritualidade para ter melhor saúde cardiovascular. E o ponto de partida foi a partir dessas descobertas. Então, raiva literalmente mata. Mata. Quem tem ataques de raiva frequente, para você ter uma ideia, pesquisadores comprovam, tem chances 9 vezes mais de ter um ataque de infarto do que quem procura domesticar a sua raiva. 9 vezes mais. Pense nisso. Tem mais chances de ter um ataque, seja de uma angina pectoris, seja de um infarto agudo do miocárdio. O que é que você acha disso, Lenói? Eu estou rindo porque eu acredito. Quantas vezes a gente diz, a gente tipo assim, não expressa, mas fica assim, estou aqui me segurando. Não é assim? É verdade. Estou aqui me segurando, estou aqui me segurando. Me segure, senão eu vou na goela. Por favor, me segurem. Senão, diz assim, é verdade. Por favor, me segurem, senão não respondo por mim. Já ouviu isso? É verdade. Eu estava ouvindo você falando aí, trazendo essas explicações muito oportunas e muito felizes para nós. E eu até estava fazendo um comentário, porque ultimamente eu tô muito nessa vibe, não tô sentindo raiva, as coisas. Eu perguntei, será que as coisas estão realmente acontecendo? Ou eu estou vivendo um mundo paralelo? Porque eu não estou conseguindo sentir raiva, eu estou tão leve. Eu acredito que são
essa programação do Renovando Consciências, que eu tenho estudado bastante ao longo desse período, e tenho notado essa melhora muito grande. Eu vi hoje, já agradecendo pelo convite em participar desse programa de hoje, a raiva e os mecanismos de autodestruição. Então, eu vejo que realmente é como se eu estivesse vendo o passo a passo para chegar até esse instante, a esse momento. E percebendo também que quando a gente vai ouvindo as explicações, é natural, eu acredito que isso é natural. A gente ir fazendo algumas identificações, a gente lembrar de pessoas que a gente tem conversado ao longo da nossa vida, de várias situações que aconteceram, não é? Então, nesse momento, eu vejo assim, que a raiva, pelo que você trouxe, ela é muito mais destrutiva para quem a sente. Porque o outro pode estar fora desse radar. Pode acontecer isso, né? Está fora desse radar e a raiva sou eu que estou sentindo, sou eu que vou me autodestruir, sou eu que vou sentir muito mais próximos em mim os sintomas dessa raiva, seja ela escapulida, Olha, extravasada ou sentida. Eu não tenho certeza, mas me parece que é de William Shakespeare. Raiva, ressentimento, mágoa, é um veneno que a gente toma querendo que o outro morra. Olha aí, tá vendo aí? Respondeu direitinho. Tá vendo? A gente perde um tempo danado sentindo raiva, querendo voar na jugular do outro, querendo que o outro morra. Você falou da reencarnação, porque muitas vezes eu já disse isso, quando eu disse assim, graças a Deus que tem reencarnação. Então, ali eu estava me vingando. Eu digo, ai, meu Deus, uma vingança espírita, né? Vingança espírita. Ainda bem que diz reencarnação, ele vai ver. Ainda bem que diz reencarnação. Mas a gente percebe que não está esperando a próxima encarnação. As coisas estão acontecendo muito céleres. De um momento para o outro, a gente vê as coisas acontecerem. Meu Deus do céu! Como as coisas estão acontecendo rapidamente. Então, por que se permitir esse sentimento raiva? Doutora Norma, como trabalhar em nós para que esse sentimento raiva não nos autodestrua? Pois é, mas falemos um pouquinho mais dos mecanismos, que eu achei curioso essa fala aqui da Joana de Ângeles, viu? Repara só, Helenoia. Sim, sim. De alguma forma, a raiva é um mecanismo de defesa do instinto de conservação da vida, que se opõe a qualquer ocorrência que interpreta como agressão, reagindo de imediato quando deveria agir de maneira racional. Porque toda a faculdade de discernir, ou seja, porque, digamos assim, compromete, né? Todo aqui vem de todo, TOLDO, né? Uhum. Então, toda a faculdade de discernir irrompe desastrosa, assinalando a sua passagem por desconforto, cansaço e amolentamento das forças, logo cessa ao furor. Então, ela, além de causar esses danos físicos, ela causa os danos psicológicos, porque ela embota a nossa consciência, embota a nossa capacidade de pensar, embota a nossa capacidade de discernir, suga a nossa energia e ainda dá esse cansaço, ainda dá uma sensação de desconforto, ainda dá uma sensação de amolentamento das nossas forças. Isso. Realmente, se a gente observar depois de um ataque de fúria, a gente fica assim, né? Tipo, como se sempre digo morrimento, dá um morrimento. Isso, né? Então, o que é que ela fala é o seguinte: o seu processo de evolução do pensamento e da consciência, aqui falando do ser humano, né? Porque primeiro ela discorre que no animal selvagem, quando perseguido ou esfaimado, ele ataca para logo acalmar-se, mas o homem não, né? O ser humano, além dessa conduta, agride antes. Por exemplo, tem pessoas que agridem pelo medo. Primeiro é o medo. O medo de ser agredido. E aí, eu não sei se você lembra, Helenor, está no livro Luz Acima. Uma passagem muito interessante. Está caminhando Pedro e Jesus. E aí, eles vão para
as atividades comuns, né, do dia a dia, que Jesus lá na sua tarefa missionária, eles estão a caminho quando Pedro vê alguém escondido atrás de uma árvore. E nesse momento ele é tomado pelo medo. Sem saber quem era. Ele nem, digamos assim, ele não tem a calma, a ponderação de ver quem estava ali, escondido atrás da árvore. Ele se deixa levar pelo medo. E esse medo faz com que ele entre numa fúria. E essa fúria faz com que ele já vá partir para o ataque, para defender o Cristo, para defender a comitiva. Ele vai agredir a pessoa que estava atrás da árvore. E sabe quem é que estava atrás da árvore, escondido, esperando eles passarem para se incorporar à caravana? Era o seu irmão. Oh, meu Deus. Então, já uma simbologia aí, né? Pois é. Então, a gente agride o nosso próprio irmão, que a gente amplia isso para o irmão todos os nossos irmãos em humanidade. Sim. Pelo próprio medo, por uma defesa psicológica. O medo. Né? Pedro fez isso. Depois é Jesus, né? Sinaliza. O irmão, inclusive, aparece rindo, tirando onda, né? Do medo dele, dentro do medo dele. O irmão é interessante, que não parte para a fúria, não entra na raiva. O irmão simplesmente ri. Acho engraçado aquela atitude dele, né? Aquela atitude bem característica do Pedro, que era muito emocional, né? Então, flor da pele. Então, veja, o ser humano, por isso aqui que Jonas cita, o ser humano agride antes por medo de ser agredido, aumentando a gravidade de qualquer ato sob a coerção do pânico que se lhe instala. Então, o Pedro entrou em pânico. É alguém que agrediu eles, que agrediu o mestre, sabe? Ele foi ali, sabe? Mesmo com medo para defender o mestre, partiu para a agressão, né? Aumentando a gravidade de qualquer ato sob a coerção do pânico que se lhe instala de momento ante situações que considera perigosas, evitando racionalizar a atitude. A gente perde a capacidade de pensar, né? Agir com equilíbrio, né? Antes, parecendo comprazer-se nela, sustentando a sua aparente superioridade sobre o outro, aquele a quem atribui o perigo que lhe ronda. Sim. O seu processo de evolução do pensamento e da consciência, porque estacionado nos remanescentes do período egocêntrico, ora transformado em egóico, estimula esse comportamento inoportuno e prejudicial, cujos efeitos danosos logo serão sentidos em toda a sua extensão. Olha, que maravilha. Temos perguntas no ar, viu, já? Vamos lá, né? As perguntas, né? Eu não estou conseguindo perceber aqui as perguntas. Você está conseguindo perceber aí? Estou. Eu faço para você. Viu? Olha, então, são como adagas, está dizendo aqui da Web Rádio Estação da Luz, são como adagas de fé os pensamentos carregados de raiva, que arremesso para o outro, mas que depois volta triplamente para mim. Júlio Bonini, Morada do Sol. Aqui, já está aqui. E Tocantins, não é isso? Palmas Tocantins. Isso, que maravilha. Mas é isso mesmo, né? Acaba voltando para a gente. Bem pontuado isso, Lenor. Sim, vamos ver o que você está vendo mais aí, porque eu não estou conseguindo. Estou vendo aqui. Qual a diferença entre ter raiva e possuir ódio? É de Ana Rosa, Caxangá, Suzano, São Paulo. Pois é. Repita, qual a diferença entre ter raiva e possuir ódio? Né? Uhum. O ódio já é uma coisa mais, digamos assim, é como se fosse já uma raiva cultivada, né, Lenor? Porque assim, a raiva é como se fosse um sentimento primeiro. Essa raiva, a gente sabe que a raiva em si, ela tem várias gradações, né? E tem várias consequências de acordo com a sua gradação. Mas a raiva, ela pode ser momentânea, pode ser passageira, né? Pode ser impulsiva. A partir do momento que eu dou vazão no sentido de manter, de alimentar aquela raiva, aí já faz conexão com a mágoa, com o ressentimento, com o ódio, que já é a situação extrema de tudo isso, né? O ódio já é aquela coisa, já é como se fosse uma raiva avançada, né? Uma coisa já cultuada, né?
É a doença aí, já instalada, né? Isso já traz consequências tão destruidoras quanto, na verdade, são parceiros, né? São como se fossem, digamos assim, primos irmãos. Primos irmãos. Poderia-se dizer que era como se fosse uma simbiose, você está simbioticamente ligado ao outro por conta desse sentimento? O ódio liga diretamente uma pessoa a outra, até, principalmente pelos nossos cordões umbilicais, né? Pelos cordões umbilicais. Enquanto que os laços algema emocional, né? Isso. Enquanto que os laços afetivos saudáveis, as conexões são através de correntes de luz, cordões de luz, que tanto partem do nosso coração como também do nosso plexo solar, o ódio nos liga através de correntes escuras, sabe? Correntes como se fossem aquelas correntes difíceis de quebrar, né? Nos aprisiona ao outro nessa inter-relação doentia, nessa inter-relação negativa, onde a gente não consegue exercitar o perdão, exercitar a compreensão e ficar ali preso, né? Então, geralmente são sentimentos que eles estão, é como se fosse uma espécie de constelação de sentimentos, né? Mágoa, ressentimento, ódio, raiva, tristeza, uma tristeza, digamos assim, fundamentada em uma mágoa, que a pessoa pode, né? A partir de uma mágoa, se sentir magoada, e ficar com aquela tristeza, como Joana de Ângeles coloca aqui, uma tristeza profunda, uma depressão, pode vir decorrente de um ódio disfarçado, de uma mágoa disfarçada, de um ressentimento disfarçado. A gente não expressa o ódio, mas sente a tristeza como se fosse um ódio mascarado. Mascarado. Fiquemos atentos, né, a isso, não é? E nesse caso, o perdão seria uma terapia? O perdão, justamente, o perdão eu considero uma das maiores, mais profundas terapias, né, que existe, e aqui a gente já está entrando, porque assim, é um tema, sabe, que merece a gente voltar, sabe? É vasto, né? É vasto. Porque é muito vasto, a gente vai, digamos assim, trazer assim, questões ligadas à terapia, inclusive a Joana, nesse livro detalha bastante, mas ela faz o ser humano, ela fala aqui, o ser humano processa o desenvolvimento intelecto-moral passo a passo, sem os saltos de largas conquistas. Superada uma etapa do processo antropossociopsicológico, surge outra igualmente desafiadora que a experiência adquirida anteriormente lhe faculta superar. Já está dizendo aqui que é um passo a passo. Algumas vezes é natural que se equivoque a fim de reiniciar o mecanismo autoiluminativo sem qualquer trauma ou desconforto, desde que a meta é o bem-estar, a conquista da harmonia. A incidência da raiva, portanto, é perfeitamente normal, tornando-se grave a não capacidade de administrá-la. Então, você veja, o ódio já seria uma raiva não administrada, né? Então, como ela diz, a incidência da raiva é, portanto, perfeitamente normal. O que é grave é a não capacidade de administrá-la. Então, quando a gente chegou à condição do ódio, que já é uma raiva aprofundada, né? Já é uma raiva cultuada, já difícil de ser administrada, né? De bom alvite, sempre que é invadido pelo desequilíbrio dessa natureza, o paciente reserve-se a coragem de adiar decisões, de responder para esclarecer, ou seja, nunca a gente tome decisão com raiva, porque a decisão vai estar contaminada. E depois a gente pode se arrepender, né? A gente pode se arrepender de, por exemplo, de dar uma canetada e aquela canetada decidir o destino da vida de uma pessoa. Nossa. A gente pode se arrepender de, no momento de raiva, apertar um gatilho, como muita gente faz, e depois ali mudar toda uma história de vida de uma pessoa. E da nossa vida também, porque as consequências vêm para nós, né? Então, adie qualquer decisão. Pondere, pense, reflita, né? Calma, né? Que é, inclusive, um dos títulos de um dos livros, né, de Joana de Ângeles, se não me engano, Calma. Acho que é um dos livros dela, não é isso, Lenói? É sim. Então, de bom alvitre, sempre que é invadido pelo desequilíbrio dessa natureza, o paciente reserve-se a coragem de adiar decisões, de responder para esclarecer,
de discutir em nome da autodefesa, porquanto, invariavelmente, o ego ferido precipita-o em postura inadequada de que se arrependerá de imediato ou mais tarde. O silêncio diante de circunstância perturbadora, não se permitindo a invasão dos petardos mentais desferidos pelo opositor, constitui recurso imprescindível para evitar o tombo na irritação e seus consequentes danos. Então, a irritação pode fazer a gente tombar, pode fazer cair. Mas é preciso a gente manter um silêncio, mas um silêncio criando uma atmosfera de imunidade espiritual para eu não deixar que os petardos mentais do outro que está querendo me agredir me invada. Lembrando que pensamentos e emoções são matérias mentais produzidas e que vão se expressar de acordo com a qualidade vibratória. Bons pensamentos e sentimentos produzem luz. Maus pensamentos e sentimentos produzem vibriões psíquicos, larvas mentais, petardos mentais, como o Joana de Ângelo está citando aqui. Então, a gente também precisa se proteger dos petardos mentais do outro. Quando a gente entra na irritação e entra na raiva, no medo, a gente cria uma vibração favorável, porque a gente se iguala ao outro. E aí os petardos mentais do outro nos atingem. Exatamente. Mas quando eu fico na oração, na calma, no silêncio, na ponderação, eu crio um campo vibratório que me protege e me dá imunidade psicológica e espiritual. O hábito que deve ser cultivado de considerar-se pessoa portadora de virtudes e de deficiências plausíveis de corrigenda, estando sujeita às variações do humor e de comportamento, suscetível de contrariedades, distonias, predispõe à vigilância. A gente reconhecer a nossa vulnerabilidade. Nós não somos intocáveis. Nós somos sujeitos em processo evolutivo. Em algum momento eu vou cair na vibração da raiva. Em algum momento eu vou, como Pedro, cair na vibração do medo, né? E vou achar que o outro está querendo me agredir, vou para a defesa e vou querer me defender, mas eu preciso ponderar, eu preciso cada vez mais exercitar para que eu não caia nesses tombos, né? Para que eu não... Autoconhecimento, né? Autoconhecimento. Conhece-te a ti mesmo. Isso. Se é divertido, diz ela, ouvir com atenção e avaliar a proposta apresentada, mesmo quando de maneira agressiva e indelicada, às vezes no trabalho, na família, no ambiente familiar, alguém, às vezes você está ali, coitado, inocente, e alguém vem criticar você por uma coisa até que você não fez. Quantas vezes? Em alguns momentos nós passamos isso. E a tendência nossa é reagir, né? Por quê? Como é que você está me caluniando? Como é que você está dizendo uma coisa dessa? Eu não fiz isso. E uma das coisas que a gente aprende com a experiência, que não adianta. Aquele que vem nos agredir dessa forma, às vezes já intencionalmente, para fazer a gente cair no desequilíbrio, ou mesmo que ele não tenha intenção, mas ele tenha certeza. E a sua defesa não adianta nada. Porque ele não ouve, ele não quer ouvir. Ele tem a certeza que você fez aquilo. Então, o primeiro passo, apesar da gente sentir indignação, é silenciar e, em um momento oportuno, a verdade vai aparecer. Mas a gente não cair na armadilha de reagir. Nesse momento, agir. Porque a gente vai estar sujeito a essas coisas. Então, se é divertido, ouvir com atenção e avaliar a proposta apresentada, mesmo quando de maneira agressiva ou indelicada. Quando útil, incorporá-la como medida de sabedoria que lhe será valiosa, e identificando subrepticiamente sentimentos negativos por parte do outro, não lhe atribuir qualquer valor ou significado. Perceber a fragilidade, a indelicadeza, a pequenez do outro, mas não precisa, naquele momento, a gente reagir, a gente apontar. Nesse momento, o melhor é silenciar. O exercício da paciência auxilia a aceitar a vulnerabilidade de que se é constituído, não ampliando a irrupção da raiva quando ocorrer. Tornando-se contínua como resultado de estresse e de ansiedade, de insegurança e de medo mórbido, faz-se indispensável uma terapia psicológica,
de modo a ser detectada a causa desencadeadora do fenômeno perturbador que tende a agravar-se quando não cuidado de forma adequada. Então, se a gente tem frequentemente ataques de raiva, de fúria, com motivos ou sem motivos, mesmo com motivos, é sinal que a gente está atraindo, então vamos fazer uma terapia para a gente ver o que é que tem dentro da gente. Quais são as nossas sombras psicológicas que estão atraindo essas situações, que estão nos deixando vulneráveis. A psicoterapia cuidadosa remontará a conflitos adormecidos no inconsciente, que tiveram origem no período infantil ou durante a adolescência, quando as circunstâncias induziram a aceitação de situações penosas sem o direito de explicação ou de justificação. Muitos adultos, quando crianças ouviram, criança não tem vez, criança não tem voz, não é isso? Criança não tem vontade. Isso foi criando raiva, foi criando subpersonalidades dentro do psiquismo da criança, subpersonalidades essas alimentadas pela raiva. Isso é muito frequente. As pequenas contrariedades acumularam-se, e porque não diluídas conforme deveriam, explodem quando algo proporciona aumento de volume à carga existente, fazendo-a insuportável. Ao mesmo tempo, a terapia da prece e da meditação constitui salutar recurso para o controle das emoções, reabastecimento de energias vigorosas que se encarregam de asserenar o sistema nervoso central, impedindo ou diminuindo a incidência da ira, a incidência da raiva. As boas leituras também funcionam como procedimento terapêutico de excelente qualidade, por enriquecerem a mente com ideias otimistas, substituindo muitos dos clichês psíquicos viciosos que induzem a comportamentos insanos. Mas tem tanta coisa aqui, a gente está vendo, gente querida, a nossa querida Helenice está aqui nos dando bom dia. Você pode ler aí, Lenora, porque aqui também muitas... Deixa eu ver, viu? Helenice. Tá... Nossa querida Helenice está aqui. Ah, Helenice, bom dia, queridos. Muito aprendizado. A Helenice tem um programa aqui todas as quintas-feiras. Sim, maravilhoso, não é? Isso. Ela é psiquiatra também, A Helenice é estudiosa do comportamento, né? Tem formação na área da questão social, da educação social, né? Assistência social, né? Tem um trabalho maravilhoso, né? Nossa colaboradora também do canal, não só aqui, né? Como também lá no Renovando, né? No Renovando. Tem mais perguntas aí? Você está conseguindo ver, Lenor? Porque para mim não está aparecendo. Não deixa-me ver aqui se apareceu outra pergunta. Não, a última pergunta foi essa. Qual a diferença entre ter raiva e possuir ódio? É porque, assim, eu acredito que as pessoas não perguntaram, porque a cada fala sua, você traz uma explicação que a gente já está na nossa mente. É como eu sempre digo a você, você é desarmada e perigosa, você parece que lê a nossa mente e vai trazendo as coisas que nós estamos ali questionando e não conseguimos formular. E, de repente, você está aí explicando. Eu acho isso, assim, fabuloso. É porque também esse tema mexe tanto com a gente, né? Quem também está ouvindo deve estar, porque toca cada um de nós, e a gente fica assim reflexivo, pensando, né? E não é que isso acontece comigo, né? E não é que eu já passei por situação parecida, né? Isso que digamos assim, uma experiência que todos nós passamos, não foi à toa que Jesus recomendou. Bem-aventurados os mansos, né? É como se fosse uma roda gigante, né? A gente vai passando, todos passam pelas mesmas coisas, não é? O que vai diferir é como reagimos a essas coisas, a essas situações. E eu achei assim, muito interessante a raiva e os mecanismos de autodestruição. Eu percebi que eu estava assim, meio que atropelando, porque, na verdade, esse programa hoje é para falar sobre a raiva e os mecanismos de autodestruição. Como a raiva nos leva a essa destruição de nós mesmos, dos nossos melhores sentimentos, não é? Como nos conduz, se nós nos deixarmos levar pela raiva, não é? Você foi conversando, eu fui compreendendo tudo isso. E aí sugeriria um programa de
para fazer a terapia, não é? Porque eu identifiquei tudo e eu acho que as pessoas que estão nos assistindo estão se identificando e precisarão da próxima aula, eu considero aula, para saber como lidar com tudo isso, né? Como se recuperar, né? Como eu acho que a gente pode aprofundar, sabe o quê? Inclusive, na próxima semana, a gente pode, sabe? Eu vou conversar na próxima semana, quem vai estar aqui conosco é a querida Cris Mascarenhas, certo? Maravilha. E aí eu vou propor à querida Cris que a gente aprofundar trazendo as questões ligadas ao ódio em si, né? Que o ódio é essa coisa mais densa, e como isso afeta as nossas vidas, a gente aprofunda algumas questões dessa lição, avançando nas questões do ódio. O que você acha, Elenor, né? Eu acho excelente, até porque nós estamos, não sei se eu posso falar, mas nós estamos vivenciando um momento em que o ódio está, assim, no topo da linha de algumas reações das pessoas nessa atualidade, né? Eu acho muito interessante falar sobre isso e no quanto ele pode ser destrutivo. Lembrando do que você trouxe de bem-aventurados, que Jesus nos convidou, que sejamos bem-aventurados. Agora você vê como essa questão é preocupante. Desde quando foi lançado o livro No Mundo Maior, de André Luiz, que acho que foi lá por 1940 alguma coisa. Eu sei que a gente sabe que a primeira edição é bem antiga, né? E interessante que nesse livro, lá no capítulo 15 de No Mundo Maior, tem uma palestra linda, Elenor, de Eusébio, certo? Sim. Essa palestra ele dá ao ar livre, sabe? Todo mundo sentado na grama fresca, né? E aí, quem participa dessa palestra, adivinha quem participa? São encarnados que no momento do sono se desdobram parcialmente e estão lá encarnados espíritas, católicos, evangélicos, encarnados de diversas religiões. Então, você imagine isso há aproximadamente 70 anos atrás. Nossa. Como continua atual a fala de Eusébio, que nos chama a atenção a questões como essa que a gente está discutindo, que a gente está refletindo, mas que muitas vezes na vida prática a gente não coloca em ação. Veja o que Eusébio diz. Se o patrimônio da fé religiosa representa o indiscutível fator de equilíbrio mental do mundo, que fazeis de vosso tesouro, esquecendo-lhe a utilização, numa época em que a instabilidade e a incerteza vos ameaçam todas as instituições de ordem e de trabalho e de entendimento e de construção. Não vos assombra, porventura, acordando-vos a consciência, a borrasca renovadora que refunde princípios e nações? Supondes possível uma era de paz exterior sem a preparação interior do homem, no espírito de observância e aplicação das leis divinas? Por admitir semelhante contrassenso, a máquina filha de vossa inteligência vos anula as possibilidades de mais alta impulsão no reino do Espírito Eterno. Estão nos convidando, né, Lenoi? Quantas lições ouvimos do Cristo? Jesus disse, gente, há 2022 anos atrás. Quer dizer, 2022 ele nasceu, né? Então, há 2000 anos mais ou menos, quando ele estava já na sua condição, né, de rapaz, né? Ele desencarnou aos 33. Então, ele nos disse o quê? Bem-aventurados os mansos, né? Não olheis o argueiro no olho do vosso irmão, se tens um atraso no vosso. No vosso. Vai para que Deus os perdoe. Reconciliai-vos com os vossos inimigos. E a gente está o quê? Infelizmente, particularmente no nosso país, vivendo uma cultura de ódio, de desrespeito, né? Não é nem com os inimigos, é criando inimigos, transformando familiares em inimigos, amigos em inimigos, né? Porque nós não estamos exercitando, não estamos vivenciando os princípios cristãos. Nunca foi tão necessário, nesse momento do planeta, a gente aprender a administrar a raiva, transformando essa energia
para no sentido do impulso de crescimento, de realizações construtivas. Exato. Para que a gente exercite a sabedoria, exercite a calma, exercite a ponderação, exercite o respeito pela escolha do outro, exercite o respeito pelas diferenças. E eu vou usar dizer mais, gente. Vou usar dizer. Seja quem for, estamos em véspera de decidir quem vai administrar o destino do nosso Brasil. Gente, respeite a escolha de cada um. Oremos por aquele, seja quem for. Não sei quem vai ser. Seja quem for, está sendo escolhido por Deus. Será a pessoa que nós precisamos. Representará a maioria. Representará a vibração da nossa nação. Será instrumento de perfeição. Faça o bem ou faça o mal, será instrumento de perfeição. André Luiz, em Ação e Reação. Deus corrige as criaturas através das próprias criaturas. Mudemos o nosso interior, nos transformemos. E à medida que cada um de nós nos transformarmos, nós mereceremos líderes, administradores, políticos que realmente nos representem no sentido de promover o progresso, promover o equilíbrio, promover a paz. Gratidão a todos. Mostrar quem somos, né? Deixa eu colocar só o de Helenice aqui. Concordo com Elenói, a espiritualidade, através de seu carinho e vivência, te conduz às respostas e explicações que estamos precisando neste momento. Então, vamos... Oremos por todos. Oremos, né? por todos. Por todos, pelos diferentes de nós e pelos que nos assemelham. Somos todos irmãos em Cristo. Somos todos filhos do mesmo Pai. Todos viemos da luz e nosso destino é a expressão da nossa luz, uns mais cedo ou mais tarde. Então, tenhamos compaixão por todos, gente. A piedade para aqueles que não estiverem de acordo com o nosso julgamento, que pode ser equivocado, que não estiverem cumprindo a missão que Deus lhe deu. Cada um vai responder, né? Todos são missionários divinos. Todos receberam a missão divina e cabe a gente orar, vibrar para ajudar, seja quem for, a exercer com dignidade a sua missão. É assim que nós, cristãos espíritas, cristãos católicos, cristãos evangélicos e aqueles que creem em Deus de outras religiões devem se comportar nesse momento do mundo, nesse momento do nosso planeta. Gratidão a todos, gente, por estar aqui. Gratidão, Elenói. E a próxima semana estaremos aqui com a nossa Cris Mascarenhas. Gratidão imensa, viu? Paz e luz em nossos corações. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.